Paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus, passando aqui para mais um app, Aprendendo pela Palavra. Vamos ficar aí alguns minutos, vamos falar sobre um assunto meio polêmico, onde muitos lugares, muitos ministérios têm esse tipo de problema. Se sujeitando às autoridades, se sujeitar a alguém, se sujeitar a uma pessoa, a uma autoridade. Será que é só dentro da igreja? Ou será que isso é de uma forma geral? É isso que a gente vai falar agora aqui, né? Nesses minutos. Já deixa aí seu like, já se inscreve, curta, compartilha, divulga essa mensagem para mais pessoas. Ajude ao evangelho a chegar mais longe. Amém? Vamos para a palavra. E essa palavra hoje aqui vai dar um pouco de conversa. A palavra do Senhor vai dizer assim, em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Vou ajeitar aqui. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Verso 13. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor. Presta atenção nesse verso 13. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governantes, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Presta atenção no verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade como capa de malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Presta atenção nessa passagem, porque essa passagem ela vai deixar bem claro e bem amplo que nós temos que nos sujeitar a toda a autoridade humana. A palavra do Senhor também vai dizer que não há autoridade que não seja constituída por Deus, ou seja, toda autoridade é constituída por Deus. Por quê? Porque só quem tem toda a autoridade pode dar autoridade para alguém. Preste atenção no seu trabalho, onde você trabalha. Somente alguém que tem mais autoridade pode dar autoridade para que outro funcionário possa fazer alguma coisa. Somente o seu chefe, que tem uma autoridade na área que você trabalha, pode te dar autoridade sobre qualquer coisa na frente de todos. Por quê? Porque ele é a autoridade daquele lugar. Ou seja, só alguém que está acima pode dar autoridade para quem está abaixo. Então, se só alguém que está acima pode dar autoridade para quem está abaixo, Deus está acima de todo poder e autoridade. Ele é todo poder e autoridade. E só Ele pode dar autoridade e poder para nós, para todos os seres humanos. Então, quando ele está dizendo aqui, no verso 13, sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, ou seja, a autoridade que foi dada para alguém foi dada por Deus. Deus concedeu aquela autoridade, ele permitiu que fosse concedido a autoridade para aquela pessoa. Então, por amor à autoridade máxima, a autoridade de Deus, eu me sujeito a outra autoridade. Por quê? Porque assim eu estou me sujeitando à autoridade maior que está sobre aquela pessoa que também recebeu autoridade. Nós temos que entender isso. E independente de onde seja a autoridade, seja uma autoridade política, uma autoridade policial, não quer dizer que eu tenho que estar em concordância com tudo, mas eu tenho que estar sujeito à autoridade. Então presta atenção. A palavra de Deus, ela diz bem claro que nós temos que se sujeitar a toda a autoridade. Só que ela tem um detalhe no verso 12, que ela diz que o nosso procedimento tem que ser assim entre os gentios, porque aqueles que dizem que nós somos ruins, que nós não sabemos obedecer, eles possam observar pelas nossas boas obras, né? E aí vai glorificar o Senhor. Só que vamos lá, 14, quer aos governantes, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que o fazem bem. Presta atenção, para quem faz coisas ruins, a autoridade não é boa. Agora, para quem anda e procede da forma correta, a autoridade não tem problema.
Vou te dar um exemplo bem claro. Se você é uma pessoa que anda dentro das normas de trânsito, se você anda na lei do trânsito, na velocidade permitida da via, qual é o problema do radar com você? Nenhuma. Por quê? Porque você não tem problema com ele, porque você está andando dentro da lei, na velocidade permitida. Agora, para quem anda fora da lei, acima da velocidade, a autoridade que aquele radar tem vai dar problema para aquela pessoa. Por quê? Porque vai autuar ela pela infração. Ou seja, para quem anda fora da lei, toda autoridade é um problema. Agora, para quem se sujeita à lei, a autoridade não tem problema algum. Porque você já está pronto a se sujeitar a essa autoridade. Vamos lá. Verso 15. Porque assim é a vontade de Deus. Ou seja, não é a vontade de qualquer um, é a vontade da autoridade máxima, que nós venhamos estar sujeito a outras autoridades. Ou seja, é isso que Deus quer de mim e de você, de cada um de nós, que nós venhamos estar sujeitos às outras autoridades. Por quê? Porque nós estamos respeitando a autoridade máxima, a autoridade maior. Como que eu posso dizer que eu estou sujeito à autoridade de Deus, se aqueles que Deus deu autoridade, muitas das vezes eu não me sujeito? Vamos lá para dentro da igreja agora. Muitas das vezes nós temos pastores, líderes dentro da igreja, que você muitas das vezes tem birra. Você não se sujeita. Por quê? Não me sujeito a homem nenhum. A Bíblia está dizendo que nós temos que se sujeitar às autoridades. Ou seja, se você está dentro, não é porque eu sou pastor, não. Eu também já fui obreiro dentro da igreja. Eu passei por todos os planos dentro da igreja, liderança de mocidade, liderança e regência de varões. Já fui obreiro de porta, já fiz limpeza dentro da igreja, já fiz a coleta, a contabilidade ali da parte da coleta dentro da igreja. Já trabalhei na área missionária e hoje, né, pela misericórdia de Deus, eu estou no pastorado, mas eu tenho que me sujeitar. Da mesma forma que outros se sujeitam a mim. Ou seja, certa feita, eu quero chamar isso agora a nossa atenção, certa feita um centurião foi de encontro ao Senhor Jesus. E esse centurião tinha um moço em casa que estava ruim. E qual foi a conversa do centurião com Jesus? O centurião chegou para Jesus e disse para Jesus: libera apenas uma palavra, porque eu não sou um homem digno do que o Senhor entre na minha casa. Presta atenção nessa passagem. E aí o centurião olha para Jesus e diz assim: o senhor tem autoridade no que o senhor fala. Se o senhor liberar uma autoridade, eu sei que vai acontecer. Por quê? Porque eu também sou um homem de autoridade e eu tenho pessoas abaixo de mim. Se eu disser vai, eles vão. Se eu disser volta, eles voltam. E eu sei que o Senhor tem autoridade para dar uma palavra e aquilo que está ruim pode melhorar. Ou seja, se sujeitar, um centurião romano estava se sujeitando à autoridade de Jesus. Alguém que oprimia o povo naquela época se sujeitou a Jesus. Ou seja, uma autoridade, um centurião, uma pessoa que estava ali, uma pessoa que estava ali para poder colocar ordem na situação, foi e se sujeitou também a Jesus. Então nós temos que entender que outras autoridades se sujeitaram e reconheceram a autoridade de Cristo. Só que nós temos que entender que a autoridade de Cristo também está sobre a vida de outras pessoas. Vamos lá, o verso 16, como livres. Nós falamos aqui no vídeo passado, a verdadeira liberdade, né? Presta atenção nisso daqui. Vamos pegar o verso 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade como capa de malícia. Ou seja, você não tem a liberdade de se sujeitar a alguém, mostrar que você é livre, não. Porque você entendeu que você é livre verdadeiramente, você se sujeita. A escolha é sua. Você escolhe se colocar debaixo dessa autoridade. Por quê? Porque assim é a vontade de Deus e você livremente quer viver a vontade de Deus. E por conta disso você se sujeita a essa autoridade. Muitas pessoas não estão crescendo, desenvolvendo dentro da igreja, dentro do ministério, na sua própria vida, na sua própria casa, por insujeição. Ou seja, por não estar sujeito à autoridade. A Bíblia vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da casa. Então, vamos lá. A sujeição não é você ficar debaixo de uma autoridade que está te oprimindo, te ofendendo e te batendo. Não. Você se sujeitar perante as leis que está dentro do regime a qual você vive, para que você possa andar da forma correta. A palavra de Deus diz
que nós temos que andar segundo a lei de Deus e segundo a lei dos homens, para que nós possamos estar alinhados com o propósito de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Por que nós temos que se sujeitar à autoridade? Se sujeitar à autoridade dentro das leis colocadas dentro do lugar onde você vive. Então presta atenção. Ele não está dizendo para você se sujeitar a um ambiente de opressão. Ele está dizendo para você se sujeitar debaixo da lei colocada, mas primeiro a lei de Deus e depois a lei dos homens. Amém? Vamos continuar aqui. Como livres e não tendo a liberdade como capa de malícia, mas como servos de Deus. Ou seja, a sua liberdade é para mostrar que você é um servo de Deus e escolhe se sujeitar na lei que foi imposta daquele lugar. Por quê? Porque como um servo que representa o Senhor Jesus, e Jesus se submeteu à lei do Antigo Testamento, ele se colocou debaixo daquilo ali, ele viveu o Antigo Testamento e a vida dele foi transformando e transcrevendo o Novo Testamento. Ele disse várias vezes, eu não vim para desfazer a lei, mas eu vim para que ela se cumprisse. E ele cumpriu a lei, só que mudou o sacerdote, mudou a lei, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Nós temos que entender, Jesus é o sumo sacerdote, é o maior, foi o último sumo sacerdote. Então, por ele ser o último e o sumo sacerdote, a lei a qual ele trouxe, fazendo com que ela fosse aplicada do Antigo Testamento e ele trazendo a novidade de vida do céu, ele colocou uma nova lei. Antigamente vivíamos pela lei e hoje vivemos pela graça. Hoje nós vivemos debaixo da lei da graça. E não é de uma hipergraça que vivemos da forma que queremos e que está tudo certo, eu chego e fico... Não, nós temos que chegar, podemos até chegar de qualquer maneira, mas precisamos de ter transformação quando chegamos em algum lugar onde Cristo está reinando. Para finalizar, vai no verso 17 que diz assim, honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. O que significa sujeitar-se? Sujeição, depender ou ter obediência a alguém ou a algo. Ou seja, você se sujeita a obedecer, você se coloca debaixo daquilo ali. Vamos ver no livro de João, capítulo 5, verso 30. Jesus está declarando algo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. Meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai. Jesus também estava sujeito ao Pai. E o Pai, por conta de Jesus se submeter até a morte de cruz, colocou sobre ele todo o poder e autoridade, sujeitou tudo debaixo do poder e da autoridade de Jesus. Ou seja, nós temos que entender, Jesus ele deixa claro que não é a sua própria vontade, e sim a vontade de alguém maior, a vontade do Pai. Lembra no começo quando eu disse que o Pai é a autoridade máxima? Então, é nesse lugar que nós temos que entender. A autoridade vem de cima para baixo. E quem está no topo disso é o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Nós temos que entender isso e se submeter a esse poder, a esse governo. E andar segundo a palavra do Senhor. Para quê? Para que possamos ter o benefício do céu. Amém? Eu espero que essa palavra venha trazer luz para a tua vida, venha trazer clareza para que você possa caminhar segundo a palavra de Deus. Amém? Segundo a palavra de Deus. Não é segundo a palavra do pastor Vinícius, não, é segundo a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos que se sujeitar, se submeter, estar debaixo de obediência. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, os teus filhos que estão aí, recebendo essa palavra. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o lugar a qual eles estão recebendo essa palavra. Mas eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que nesse momento onde eles estão recebendo essa palavra e essa oração, que o Senhor possa abrir os olhos, abrir o entendimento e trazer novidade de vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta pessoa, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, tira ela de toda a escuridão, traz ela para a luz, Senhor meu Pai, cura e sara ela de tudo aquilo que ela necessita, ser curada e sarada, doenças, perturbações, ó Pai, maldição hereditária, em nome de Jesus vai quebrando e lançando por terra, para que teu nome venha a ser glorificado e exaltado em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida, curta, compartilhe esses nossos vídeos, aprendendo pela palavra, para que outras pessoas possam ser beneficiadas com esse conhecimento também da palavra de Cristo. Amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus
Fui!